Oi gente, tudo bem? Vou gravar um vídeo hoje que faz tempo que eu tô prometendo de gravar e não gravei ainda. Então, o vídeo é sobre a chácara, como a gente conseguiu comprar e quanto foi, né? Quanto que a gente pagou. A chácara, ela tem uma história muito linda que eu preciso contar. Do agir de Deus, né, na nossa vida, através dela. O barulhinho de fundo é o Rafael, e aqui no meu pé é o Pingo, é assim mesmo que é aqui. Então, gente, eu sempre tive vontade de ter uma chácara, assim, a minha família, assim, sempre sabia, né, meu esposo, meus filhos, eu sempre comentava que eu tinha muita vontade, um sonho de ter uma chácara. E só que assim, um sonho bem distante, que uma chácara não é barato, né? Assim, eu até sonhava, achava que a gente conseguiria ter uma chácara, mas uma chácara assim pra gente formar, comprar tipo um terrenão, que aqui na minha cidade tem chácaras pequenininha, sabe? Bem pequenininha mesmo. Aí você compra o terreno e você vai formando ela, né? Colocando as coisas, um terreno sem nada. Eu falei assim, eu acho que a gente até consegue comprar, tem algumas que são parcelado, né? Falei assim, um dia a gente vai conseguir ainda. E esse desejo no meu coração, sempre tive, né? Teve uma época que teve um loteamento, isso tava no começo do casamento, eu tinha só um filho. E aí saiu um loteamento num lugar assim que era próximo à casa da minha avó, um lugar que era mata, né? E aí eles lotearam esse lugar e eu na época eu não pensei muito, eu falei, eu vou comprar um lote lá. Comprei um lote, dois lotes na verdade, um foi a minha mãe e o outro foi a gente. Na época. Tá, e ficamos com esse lote por anos. E lá demorou um pouco para sair, ele ficou um pouco enrolado lá e tava assim, por anos já. Era para quem tinha intenção de investimento mesmo, para ficar lá, que um dia ia sair, né? Mas que tava ainda um pouco lenta o processo para liberar para construção. E aí eu resolvi eu levava coisa para plantar lá, plantei coisa de batata doce, plantamos abóbora, e aí, não sabe? Fica aquele meu desejo. Eu tinha em casa também coisa plantada, tenho ainda pé de jabuticaba, pé de cajamanga, ele tinha coisa em vaso, na laje em cima. E aí eu sempre tive esse desejo, trazia para perto de mim, né? Esse desejo, eu não ficava parada. E aí eu sempre fui assim, sempre então demonstrei. E eu sempre falava aqui que eu morria de vontade, e até não sei por que não realizei, porque acho que não era pra ser mesmo, né? Que Deus tinha o presente certo pra mim. Eu tinha muita vontade de ter um pé de bananeira, uma bananeira. Falei assim, eu vou comprar, vou plantar no vaso. Rafinha, fica quietinho pra mãe gravar. E aí eu acabei ficando e não plantei, mas eu sempre falava disso, eu tenho loucura pra ter uma bananeira, tá. E aí tá bom, foi esse tempo se passando, eu já tava, isso foi no ano de 2019, não, 2020, foi no ano de 2020, eu sempre olhava naquele marketplace lá do Facebook, eu sempre olhava e aí eu tenho que explicar uma coisinha que vai ficar meio confusa. Esse terreno, a minha mãe vendeu metade da parte dela para minha tia e a gente vendeu metade da nossa parte para o sócio do Rogério na oficina. Foi tipo como deu uma entrada quando ele entrou com a oficina, que é uma oficina mecânica. Então, na verdade, a gente tinha metade, né, do terreno aí. E aí acabou ficando metade para minha tia e pro sócio do Rogério e metade pra gente, pra minha mãe do terreno. E aí eu passeando nesse Facebook, eu sei que a minha mãe é assim. A minha mãe é meio assim, se a gente tem uma ideia boa, ela fala pra ela topa, né?
Então eu falava assim, eu sempre perguntava se as pessoas não trocavam, tipo, pelo terreno, esses lotes que eu falava. Eu até achei uma vez e a gente foi ver tudo num lugar aqui que tem um loteamento, o cara aceitava, só que era assim, era um terrenão, sem nada, sem absolutamente nada, nem energia, nem nada, tinha só a terra. Eu tenho que começar, para falar que não tinha nada, tinha uma raminha de melancia com algumas melanciazinhas lá, mas só, mais nada. E aí eu peguei e vim embora desse dia, né? Falei pro Rogério, tá muito distante isso ainda, né? Porque até a gente conseguir fazer alguma coisa lá para conseguir aproveitar, ia demorar muito. Aí eu falei assim, acho que não é o momento ainda. E eu continuei vendo outras coisas, né? Continuei olhando, sempre olhava e sempre perguntava. E teve um certo dia, na sexta-feira, isso foi numa sexta-feira, que eu dormi, né? E tive um sonho. E nesse sonho eu entrava num lugar, numa chácara, e eu entrando assim pelo pomar dessa chácara e me deparava, eu saía num lugar e me deparava em frente a 2 pés de bananeira. 2 pés, um pequenininho e o outro um pouco maior. E eu pegava e falava, nossa, que lindo os pés de bananeira, né? E aí fiquei toda encantada com esse lugar. E no sonho era nosso, a gente tinha comprado aqui esse lugar, uma chácara, né? Eu olhava as outras coisas, toda contente. Acordei, foi um sonho. Aí no outro dia, num sábado, a gente foi na casa do meu pai. Eu desci na casa do meu pai. E a mesma mania, olhando lá no Marketplace, eu vi um lugar com chalé. Aí eu falei assim, tá bem distante, né? Mas coloquei no comentário lá, mandei mensagem pro dono, falei assim, troca por um terreno? E aí ele falou assim, a gente pode conversar, já me respondeu logo. Aí eu peguei e já fiquei assim, né? E aí quando ele... Aí ele já no mesmo dia deu certo, assim, foi dando muito certo, sabe? A gente foi combinou já pra gente ver. Eu tava sem cliente nesse dia, eu já falei pro Rogério, falei assim, então vamos, né? Fomos ver, primeiro a gente subiu, né? Entramos no chalé, eu já fiquei apaixonada pelo chalézinho, olhando, tinha um chalézinho. Eu tenho até aqui vídeo no canal do começo do tour, pelo chalé, como que ele era antes. E aí a gente entrou tudo e já me apaixonei, ali eu já tava apaixonada. Mas na hora que eu desci no pomar, eu revivi o meu sonho. Eu entrei no pomar, fui entrando assim, e conforme eu fui entrando, eu fui vivendo exatamente o que eu vi no sonho. Eu me deparei com 2 bananeiras. Eu me emociono, porque foi exatamente como no meu sonho, como Deus tinha colocado. Eu entrei e vi aquelas bananeiras. Eu esqueci de falar que eu comentei desse sonho pro meu marido. Assim que eu acordei, eu falei para ele assim, Rogério, eu sonhei que a gente tinha comprado a nossa chácara e adivinha qual o primeiro pé de planta que eu vi na chácara? E ele logo falou, a bananeira, porque sabia do meu desejo. Meu filho mais velho também falou a bananeira. Eu tinha comentado com eles, né? E na hora que eu vi aquelas bananeiras na minha frente, eu levei um choque, porque assim, eu vi aquilo e foi assim, foi o meu sonho, eu tava vivendo ali o meu sonho. E aí eu chamei o Rogério e mostrei pra ele. Falei, Rogério, olha ali, ó. Aí ele olhou pra minha cara assim, falou, que será que é isso? E viu as bananeiras, né? E nisso a gente foi embora, a gente conversou com o proprietário, a gente falou tudo do terreno e ele falou também a situação lá da chácara. E ficou assim de se pensar, né? Ele ia pensar, ia conversar com a ex-esposa dele e a gente também ia pensar, eu ia conversar com a minha mãe. Daí eu já fui pedindo direção para Deus, busquei a palavra de Deus, busquei a Bíblia e eu busquei
respostas, né? Pra eu não fazer nada precipitado, pra eu não fazer nada segundo a minha vontade, mas sim segundo a vontade de Deus. E foi-se assim durante a semana. Isso foi num sábado. Na terça-feira eu tive a resposta. Ele falou que pra ele tudo bem, que ele trocaria. A minha mãe me falou que se pra gente tivesse bom, pra ela também. E aí eu peguei e falei assim, olha, você sabe do meu sonho, falei pro meu esposo. Ele falou assim, ó, você sabe que essa chácara, ela tá numa situação que é difícil venda. Então, você sabe que é pra comprar e pra ficar. E aí eu falei assim, olha, eu quero, assim, eu desejo, né, é o meu sonho. E eu quero muito, porque é um lugar, seria um lugar onde teria água, teria energia, teria um pomar. A gente fez muitas melhorias agora, né? Mas ela já estava um lugar que a gente podia aproveitar já de cara. Já podia ir, já tinha um lugar para dormir, para tomar banho, para ficar, para as crianças aproveitarem, né? Então foi assim, tudo muito perfeito, porque foi Deus mesmo que colocou a mão e que realizou o desejo, né, do meu coração. Ele fez tudo assim certinho. Então eu não tive dúvida, eu busquei na palavra e ele me confirmou e a gente aceitou. A gente fez uma troca, a gente não comprou com dinheiro, foi feita uma troca do terreno que a gente tinha e o valor da negociação em si foi 60 mil reais. Foi o valor do terreno, que valia o terreno, que valia a chácara, e foi feita uma troca em cartório, a gente fez tudo ali, e foi isso que foi feito. A gente pegou a chácara já nos próximos dias, acho que ia dar carnaval, eu acho que a gente já foi pra lá ficar, e desse dia em diante a gente não ficou muitos dias assim, a gente passa às vezes um dia, dois sem ir lá, mas não passa muito mais que isso sem ir. A gente sempre tá indo, a gente já fez muitas coisas, inclusive eu vou gravar um tour atualizado lá. Isso tem sido só alegria. Então, isso eu quis gravar esse vídeo para motivar você que tem esse sonho, tem esse desejo, porque muitas vezes eu gravei tour, muitas vezes tem muitas pessoas que chegam e comentam, ai, meu sonho, ai, mas tá longe da minha realidade. Tava muito longe também da minha, tava muito, muito, mas eu tive fé e eu acreditei. E eu busquei, eu busquei para perto de mim isso, esse desejo. Eu plantava, Deus viu o meu esforço e viu a minha vontade. Eu não fiquei de braço cruzado. Então, eu falo isso para você que tem esse desejo, busca, vai atrás. Se você tem uma casa, tem um apartamento, começa a plantar, traz esse desejo para perto de você. Começa a plantar no vaso. Visita, busca, vai fazer visita em chácaras, mesmo que você não tenha condições hoje, mas um dia você vai ter. É isso que eu falo. Nada é impossível para Deus. Para a gente, naquele momento, seria impossível a gente comprar um lugar desse jeito, que a gente pudesse já aproveitar, né? Mas para Deus nada é impossível. E Ele quis. Ele quis a nossa vida, porque Ele é maravilhoso. E eu não canso de falar isso. É esse o vídeo, gente. Eu espero que tenha sido um vídeo legal para vocês, de incentivo. É isso, gente. Se não for inscrito no canal, se inscreva para acompanhar. Eu vou postar logo um tour atualizado. A gente tá fazendo os quartos lá no chalé. E é isso aí. Beijinhos. Fiquem com Deus. Tchau.